Olá, que bom que você está aqui hoje mais uma vez para nós estarmos fazendo nosso devocional, nossa leitura bíblica. E hoje eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor Deus vai falar muito ao teu coração no nome de Jesus. Aqui que vos fala, pastor Clayton Veiga, pastor titular aqui da Primeira Igreja Evangélica Quadrangular de Piraí do Sul. E você é meu convidado para estar conosco lendo agora a palavra do Senhor e também frequentar um dos nossos cultos estando conosco, amém? Mas antes de lermos a nossa leitura bíblica, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, neste momento pedir a Tua graça, a Tua sabedoria, a revelação, Pai, da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, ó Deus, marcando o nosso coração em cada versículo, em cada capítulo, ó Pai, que nós venhamos ler, ó Deus. Neste momento, fala conosco poderosamente. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos continuar a nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 17, até o capítulo 19. Nós vamos ver alguns sinais de Jesus. Jesus vai falar um pouco da sua morte e ressurreição. Então é sempre bom estarmos atentos, amém? Então fique atento à leitura da palavra. Vamos ler então? Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, não é bom estarmos aqui? Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém comenteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogavam: Por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se deles um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular:
por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunindo eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Pedro, tendo-lhes chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e os cobravam o imposto, as 2 dracmas. E lhe perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não se escandalize, vai ao mar, lança o anzol, e primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca acharás um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Aleluia! Que maravilha isto! Jesus sempre provendo para os seus filhos. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Naquela hora, aproximando-se Jesus, os discípulos perguntaram: quem é, porventura, maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como tal, em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequenos, que crê em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Aí, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequenos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar a quem se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequenos.
Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo outras 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considerai como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Aleluia. Importante, perdão. Liberar e receber perdão. Muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curou-as ali. E vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu-lhe ele: Não tendes lido o que o Criador disse desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio
a repudiada? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a quem a si mesmos se fizeram eunucos. Porém, por causa do reino dos céus, quem é apto para admitir, admita. E trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não vos embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. De que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, versículo 23 de Mateus 19, porém o jovem ouvindo, então disse-lhe Jesus a seus discípulos: se em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quanto na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos ou irmãs, pai, mãe ou mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos, e os últimos os primeiros. Aleluia! Maravilha, queridos. O que esta palavra falou ao teu coração? Esses 2 capítulos que lemos, de Mateus 17 até o capítulo 19,
Jesus traz alguns ensinamentos, Jesus fala de ofensa, quando muitas vezes ficamos ofendidos, e ele segue falando que nós devemos ser como crianças puras, porque a criança, quando se ofende, logo logo ela já deixa de lado aquela ofensa e volta de novo a estar ou próximo dos seus amigos ou próximo do seu pai e sua mãe. Jesus fala do perigo de nós apenas sermos doutores da lei, saber os mandamentos, saber as palavras dele, mas verdadeiramente o nosso coração está longe, como aconteceu com o jovem rico, pois Jesus mandou ele vender tudo, porque o seu coração estava apegado a outras coisas. Ele sabia muito a letra, mas o seu coração estava apegado a outras coisas que não eram o reino de Deus. Tudo isso são questões para nós refletirmos. Como está a nossa vida espiritual? Será que nós estamos ofendidos? Jesus manda perdoar. Você não pode dizer assim, pastor, mas quando eu sentir no coração vou perdoar. Não, perdão não é sentimento, perdão é atitude. Jesus ele disse, vai e te reconcilia ao teu irmão. Então, o que está dentro do teu coração prioridade? Será que são os bens ou realmente é o reino de Deus? Faça uma reflexão nesse dia e deixe a palavra de Jesus entrar no teu coração. Pai, nós te agradecemos por esses momentos de leitura, Pai, que lemos da tua palavra, que o Senhor continue falando profundamente ao nosso coração, que o Senhor traga à memória, meu Deus, cada versículo, cada texto que lemos, para que nós possamos, ó Deus, enfim, colocar em prática nas nossas vidas e sermos verdadeiramente cristãos puros e perfeitos na tua presença. Abençoe os teus servos, abençoe os teus filhos que estão nesta caminhada de fé, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, escreva nos comentários aquilo que Jesus falou ao teu coração, muito, né? E vamos continuar. Amanhã tem mais leitura bíblica. Deus vos abençoe muito no nome de Jesus.